Legal, estamos de volta com Antenados na Geral. Aumenta o som aí, rapaz. Os caras sabem que é Lincoln Lira. Um abraço ao André Câmara, que é o titular aqui do Antenados na Geral. Mas eu acho que o pessoal sabe e já bota uma musicalidade boa. Kirk Franklin, gosto muito legal. Antenados de volta e a gente com assuntos muito interessantes. Pastor Rui Barbosa, fica à vontade. Complementar o assunto do primeiro bloco, dizendo uma coisa importante. Todo pastor que é pastor, quando ele está ou em qualquer lugar à frente da igreja, ele precisa dizer ao povo: olhe para mim, preste atenção, olhe para mim, e repetir: olhe para mim. Foi o que Paulo quis dizer. Porque se um pastor não tiver uma vida de exemplo, ele não serve para ser pastor. Então Paulo não quis nem tomar o lugar de Jesus e também não quis ir lá para baixo. É o que nós pastores fazemos. E a gente observa isso, né, pastor? Na vida prática da igreja, né? Por exemplo, se você vê um pastor que tem uma pegada de oração forte, você vê que a igreja dele ora muito, né? Você vê um pastor que tem uma intelectualidade mais aguçada, ele gosta de estudar muito, a igreja dele vai ter uma intelectualidade mais aguçada. É impressionante isso. Não dá para fugir disso. Né? Nós somos o exemplo para a igreja. Perfeito. Agora eu acho que não deve ter sido por acaso, a produção botou uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver com a primeira. Pergunte aos debatedores se eles concordam com o plágio que está extinguindo o Espírito Santo de pastores que imitam outros pastores. Você vê como é que o negócio vai aprofundar. Não é por acaso que ela veio aqui a segunda pergunta. Uhum. Você vê que veio a primeira e veio a segunda, a produção deve ter colocado anexada. Uma coisa é ser de meu exemplo, como o pastor Rui Barbosa colocou, ser de meu exemplo porque eu sou de Cristo. Agora, existe no nosso meio uma pegada Xerox, né? Comercial, de popularização, de mídia, que é pessoas que imitam pessoas porque aquilo dá certo. Já é um outro aprofundamento que a gente está falando. O vovô Rui Barbosa pode começar? Pode, à vontade. Isso aí é uma coisa muito interessante, porque Deus, ele distribui, segundo a necessidade da obra, os dons. Eu tenho um dom, eu tenho uma particularidade, eu tenho uma maneira de ser. Cada pastor é diferente um do outro. Se o pastor se inspirar em alguém, eu posso me inspirar no pastor, eu posso aproveitar uma mensagem, uma situação, um trabalho que ele está fazendo, é uma coisa. Agora, se eu imitá-lo, eu vou dar com os burros na água. Não tem, porque Deus, ele é autêntico. Né? E dentro da autenticidade, ele vai me usar conforme a necessidade. E pastor, e outra coisa, cada voz para Deus tem um sentido, cada pessoa para Deus tem um sentido. Então, cada um, Deus propôs ali uma carreira. Por exemplo, o meio pentecostalismo tem isso, né? Eu não sou contra, eu sou de Cristo, né? Muitas vezes meus membros quer me imitar, tem dia que eu estou de terno e gravado, eu meto uma calça vermelha, e cadê a fé para eles botarem? Né? Porque eu sou isso aí, mano. Meto um sapato vermelhão, então, não, que isso, não venha na minha, não. Porque a pessoa, muitas vezes, acha, a fé, ele tem que imitar a minha fé. Agora, o meu modelo é meu. O modelo de eu vestir, eu tenho meus gostos. Eu tenho minha loucura do gosto. Né? Então, as pessoas precisam entender que isso está parte do Evangelho. O caráter do Evangelho não tem nada a ver com roupa. Não tem nada a ver com, se deu certo na igreja tal, uma corrente, vamos fazer lá. Porque o povo mete pau no Universal. Mas muitas delas aí estão seguindo aos poucos. É corrente, é propósito, é não sei o que lá mais, é campanha. E você não vê isso na Bíblia. A Bíblia manda orar sem cessar. Paulo dizendo, clame ao Senhor, batei na porta e dá-se-vos-á. Então hoje, nós estamos vendo uma igreja que está se movimentando não pelo Evangelho, mas por movimento, por recursos. Você vê hoje, você pergunta às pessoas, eu estou orando, fiz um propósito na igreja, que isso é uma vergonha. A igreja tinha que orar todos os dias, durante um ano. E eles perguntam, pastor, qual é o propósito? Cristo. Mas não tem um foco, tem Cristo para mim, Cristo para a igreja. Isso não é foco. Amém. Bom, sobre o que os pastores já disseram, Lincoln, a questão de imitar princípios, né? Você imitar princípios. Perfeito. Não fala estilo de roupa, né? Até porque eu tenho um número, você tem outro. Né? E para achar meu número dá trabalho. Isso aqui dá 2 sapatos ao pé do homem de estar. Eu tenho uma cor. O irmão, né? O ouvinte, o telespectador, ele tem outra cor preferida. Então, você tem que imitar princípios. O meu pastor,
né, o meu líder, ele é honesto. Serei honesto. Caráter, né? Ele tem caráter. Ele é uma pessoa verdadeira. Serei verdadeiro. Então, imitar princípios. Agora, quer ver uma coisa? Eu digo de quando em quando que, né, o bordão, né, de Eliseu não funciona com Geazi. Então, cada um tem um chamado, um dom e a sua função no corpo de Cristo. Pede os pés para fazer a função das mãos, ou a mão para fazer a função dos pés. E eu pergunto, qual é o mais importante, a mão ou o pé? Só pontuar também. Pastor, só um salvo. E você vê o próprio Eliseu, que era moço de Elias, fez o dobro do milagre. Então Deus é Deus que não empata e nem perde. Né? Ele é supremo. Amém. Só pontuar uma coisa que eu acho que é uma coisa mais grave por trás dessa imitação, né? Que eu acho que é um erro, um equívoco, né, no coração de quem o faz, né, até na fé de quem o faz. É de que aquele método, ou aquela maneira, ou aquela forma, é o que dá êxito àquele pregador. O que dá êxito àquele pregador é o que o Espírito Santo, na sua soberania, decidiu fazer na vida dele. Não é aquele método. Então, imitar aquele método, aquele jeito, aquela forma de se fazer, não vai trazer êxito para o seu ministério. Pregador que nos ouve hoje aqui. Só um pouquinho, vou defender também um pouco do outro lado, para a gente não ser. Agora, talvez o teor da pergunta seja assim, por exemplo, há um pastor líder de uma determinada igreja. Aquele pastor líder da determinada igreja, ele determina aos seus obreiros, aos seus auxiliares, aos seus evangelistas, para seguirem o rumo dele. Porque nós temos algumas igrejas, alguns ministérios, sem precisar citar, que quando está pregando, você não sabe quem está pregando. Né? A voz, a impostação. A voz, né? Mas a aula, o fonoaudiólogo. Tem fonoaudiólogo para fazer, exatamente. A gestual, né? Aí gestual. Isso é determinação do seu líder. Não é plágio. Aí você está cumprindo uma ordenança. É uma regra. Eu estou lembrando a situação porque é o líder para o seu auxiliar. Agora, o cidadão que ele é líder nato da sua igreja, do seu ministério, querer imitar outro, vamos voltar, realmente, se a pergunta é pertinente, é a primeira. Imite Jesus, não precisa ficar imitando ninguém, não é? Amém. Tem uma outra pergunta assim, né, que mandaram para a gente aqui através da internet. Tenho dificuldade de entender o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Fico muito grato se puder tirar essa dúvida. Diz assim o versículo 17: Estes sinais acompanharão os que crerem em nome e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. E o 18: Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe farás mal nenhum. Imporão a mão sobre os doentes, e estes ficarão curados. Eu acho que a dúvida é no sentido de ficar fazendo prova de Deus, né? Em relação a esse poder. Eu acho que essa é uma pergunta, é uma palavra figurativa. Nós temos uma igreja nos Estados Unidos, não sei se os pastores viram uma reportagem há pouco tempo, que a prova de fé era o cidadão ir lá pegar em serpente. Eu vi o vídeo. E teve caso de pastores que morreram picados por serpentes. É muito bobo um cara desse, né? Pô, pelo amor de Deus. Mas é muito bobo. Vou falar com uma criança, fala, me livre. Passou reportagem. E os membros em reuniões de oração iam lá, pegavam em serpente, bebiam veneno, daqui a pouco estavam mortos em algum lugar. Não é exatamente isso que Jesus quis dizer. Eu penso que o único espaço para dúvida nesse texto pode ser somente essa questão do veneno ou pegar em serpente. Porque não tem... ali foi uma ordenança de Jesus. Não tem um fundamento vocês vão pregar natural da palavra. Mas isso não quer dizer que é espiritual. E os sinais vão acompanhar. Inclusive o texto termina dizendo: e os sinais confirmavam a mensagem que eles pregavam, dependendo da sua tradução. Agora, quando fala em beber veneno, por exemplo... não é uma questão, é diferente de Malaquias 3, quando fala de dízimo e de oferta. Fazei prova de mim, ou podem me testar, e vocês vão ver se eu não vou cumprir o que eu disse que faria. Ali, Deus é o único local na Bíblia, eu costumo dizer, que Deus aceita você fazer um teste, né? Testar. Esse caso de Marcos, que fala do veneno, se você orou, apresentou a Deus,
Você bebeu aquilo ali, tinha ali um feitiço, tinha um veneno, mas você não sabia. E aquilo não vai lhe fazer mal. É o caso de Paulo. Quando o barco naufraga ali, eles vão chegando na ilha de Malta, eles descem. Paulo, a primeira coisa, preocupado com o bem-estar de todos, né? Acende uma fogueira. Estavam ali, né, com muito frio. Então ele vai pegar uns gravetos e uma serpente venenosa, claro, né, uma víbora, pum, picou ele ali. Olha, o que aconteceu? Paulo morreu? Não, então cumpriu Marcos 16. Quem morreu foi ela. Quem morreu foi... Agora, outra coisa é Paulo ir lá, deixa eu pegar a serpente aqui. Não, fazer prova. Paulo não fez isso. É um texto de provisão e segurança, onde Jesus acabou de falar o seguinte: eu quero que vocês, igreja, preguem esse evangelho por todo mundo. E aí, quando ele manda o povo pregar, ele fala o seguinte: olha, eu dou um mínimo de segurança para vocês, eu vou prover uma forma da igreja continuar avançando, e essa forma da igreja continuar avançando é, volta e meia, vai rolar uma serpente e eu vou dar vitória. Lembrando a história que a serpente era um símbolo de maldição. Sim. Moisés. Desde lá do Jardim do Éden, a história vem contando sobre a serpente, Moisés levantando a serpente para quebrar a maldição, para ser... Moisés, quando jogou a vara que virou serpente, aquelas coisas todas, a serpente ela é um símbolo. Então, quando o Senhor fala sobre pegar serpentes, ele está falando na quebra de qualquer maldição que possa existir na vida de uma pessoa. Não é sair pegando serpente, eu acredito que é espiritual também. É espiritual. Quando ele fala em beber o veneno, qualquer outra porcaria, também é espiritual. Por quê? Porque nós temos doutrinas e a Bíblia fala sobre isso. Paulo insistiu em várias cartas, alertou principalmente Timóteo, que era um jovem e tinha pouca experiência, sobre falsas doutrinas, sobre falsos doutores, sobre falsos profetas, um monte de coisa que vem com a palavra. E a palavra, ela traz vida, a palavra para ser bebida. Então, o Senhor, ele nos guarda de toda maldição e de toda mensagem, seja ela herege, seja ela demoníaca, seja ela de gente safada, de qualquer outra coisa. Mas não vamos sair tomando veneno, pelo amor de Deus. Eu vou pro break rapidinho, no próximo bloco a gente vem com mais assuntos interessantes aqui no Antenados na Geral. Fique ligado, não zapeia não, aqui Antenados na Geral volta já. Aqui no Antenados na Geral tem sempre coisa muito boa. Volta já. Lace them up and do this with me.